Os socialistas são todos, vai me perdoar, intencionalmente maldosos quando reagem. Vocês que estão aí no chat, vocês agem com um raciocínio de símios. Símios. Vocês não pensam. Cara, talvez ele esteja querendo dizer algo que exige um pouco mais da minha atenção. Porque o que eu vejo nas últimas vezes que eu vim aqui é a reação geral do chat, é a reação dele. O que ele quer dizer com isso? Deve ser a coisa mais burro possível. E eu tô cansado disso. Você tá culpando a galera do chat, pô. O Eu tô debate culpando é nós você aqui. também. O Heller e o PSTU me mostraram que eles querem gerir o capital. A intenção deles é gerir o capital. A intenção deles é dar ao capital contornos desenvolvimentistas da forma como eles gostariam. Eles não assumem isso publicamente. Eles jamais geriam. Ah, eu gostaria de gerir as principais 200 empresas. Eles dizem, não, vamos estatizá-las. Eles jamais geriam. Eu gostaria de dizer quantos serão os preços. Qual será a relação entre o poder de consumo do trabalhador e os preços específicos. Porque isso seria estatizado desde logo, socializado desde logo a economia. E a isso todos geriam. Que absurdo! Mas é o que ele está fazendo aqui. Isso é um cavalo de Troia da própria Revolução Socialista que ele está fazendo. Ele acredita que é por essas medidas que ele vai poder avançar. Por quê? Porque isso tornará eclodir o sistema capitalista desde dentro. Então não se enganem. Aqui já o germe da revolução. E mais do que isso. Agora para fechar então. Já que vamos efetivamente fechar. Todo o trabalho que é feito pelos socialistas é o trabalho de afirmar um conjunto de medidas que eles não sabem muito bem quais serão os resultados que terão. Eles não sabem muito bem como essas medidas poderiam ser quantificadas, precificadas, estabilizadas. E eles acreditam de uma forma extremamente grosseira que eles conseguem controlar quais são as partes efetivas da sociedade que serão afetadas em cada medida. Ele não entende que a economia é um todo orgânico. E ele não entende como, quando ele se coloca nesse papel de uma arrogância fatal do alto da sociedade, ele está atacando principalmente aquele que tem menos recursos para se proteger nessas situações. Eu espero que tenha ficado evidente para você, socialista de quinta série, que talvez, só talvez, as medidas que você acredita que são a salvação dessa porra vão foder todo mundo. Eu espero que isso tenha ficado ao menos um pouquinho evidente. Ou ao menos você se pergunte, porra, o Heller não respondeu. Como que isso não vai afetar todo mundo? Eu perguntei do empréstimo consignado. Você que não tá respondendo e tá teorizando. Vida real, Meurinho. Vida real. Para de filosofar. Vida real. Vou responder empréstimo consignado. Vou responder empréstimo consignado. Vida do empréstimo peão. consignado. Vou responder. Eu, Daniel, acredito que nós não devemos ficar transferindo e gerindo a porra do capital. Eu não acho que a gente deveria pegar o dinheiro específico dessas pessoas e dizer, nós vamos consignar isso daqui com o Estado e nós vamos dizer, o Estado é o garantidor dessa estrutura, porque se essa pessoa foi demitida, o Estado vai garantir mais 5, 6, 7, 8 meses. Eu não acho que nós devemos ter uma relação das pessoas para com a sua estrutura, como um exemplo muito simples. Trabalhei 3 meses numa empresa, ganhei 10 mil reais. Estou habilitado a receber o empréstimo. Não consegui me manter nessa empresa de 10 mil reais. O Estado vai pagar para mim mais 9 meses? O Estado está o quê? Gerindo capital. Não, mas ele não vai pagar. Quê? O empréstimo consignado não é isso que você está falando, não. A proposta do Lula é usar o FGTS do trabalhador. É bem diferente. É evidente, meu querido. Mas o problema é que para ele não, continuar... é que não vai. O que você está falando aí não tem nada a ver com o que foi a medida do Lula. Só para a gente debater. O crédito consignado pode ser no FGTS ou no salário. É um ponto. Sim, mas o governo não vai pagar se ele for demitido. Quê? Se ele for demitido, não vai pagar. Se ele for demitido, a dívida vai para o seu novo emprego. Não tem nada a ver que o governo vai pagar uma parte. Se você não tiver um novo emprego? Sim, mas o governo não vai pagar nada. Não, mas se você não tiver um novo emprego... Ah, sim. Só tô falando o que é então o projeto do Lula. Se você não tiver um novo emprego, é evidente que o governo vai pagar, né? Não, empréstimo consignado não. Ele vai ter que pagar. Não. Eu tô dizendo... Você não tem... Não, eu tô dizendo da medida do Lula, que o Lula tá dizendo... O debate aqui é como melhorar a economia do país. Isso. Aí eu não dei minha opinião, só tô dizendo o que é essa proposta. Presta atenção. Demitido, ok? Você trabalhou 3 meses, 10 mil reais, fixou lá, usando o FGTS, foi demitido. O seu tempo estourou, viu, meu? Não, é porque ele me pediu pra responder. Ele me pediu pra responder. Sim, porque eu perguntei e você não falou nada disso. O tempo é seu, Ellis. Quem vai pagar? Tá, então o tempo é meu. Volta pra cá. É o governo. De novo o governo. Vocês acham... Não é o governo que vai pagar. Não. Se ele for demitido, ele não vai ter mais que pagar. Não, na boa, Meurini. Eu não dei minha opinião. O empréstimo consignado CLT
que o Lula divulgou há algumas semanas. Certo? Isso. Que o Lula fala que isso é para alavancar a economia do país. Usando aí eu o perguntei FGTS, não é isso? Sua opinião. Uma parte se o trabalhador ele é demitido. Que o Lula fala que isso é uma medida para melhorar a economia do país, é parte do que é o debate aqui hoje. Isso. Mas eu repito para você, o que acontece se você for demitido? O que vai acontecer? Não, eu perguntei sua opinião. Aí você responde aí depois eu vou falar a minha sobre o tema. Porque, veja só, por isso que eu pedi para ser o bate-volta. O que vai acontecer? O governo vai pagar. Você acredita que o governo deve pagar para as pessoas? É não, isso. Mas não tá proposta do governo de pagar. Vamos lá, deixa eu... Tá no meu tempo? Então deixa eu falar. As coisas não precisam estar diretamente fixadas. Isso é a consequência da medida, cara. Vamos lá, propõe meus 5 minutos. Deixa o Hélio falar, então. E depois a gente vai, então, depois que você falar, vamos pro superchat, pode ser? Claro. Aí eu queria que você sentasse aqui, porque eu gosto de sentar dali, pode? Eu tô de greve, Roberto. Não, vou tirar ele da greve. Posso lá? Meus 5 minutos? Vai lá. Não, vamos lá. O tema aqui é como melhorar a economia do país. E eu sou militante do PSTU. O PSTU, ele faz oposição de esquerda ao governo do Lula. Não temos nada a ver com o governo do Lula. E quando a gente fala de estatização, a gente fala de estatização sob o controle dos trabalhadores. É claro que a gente, enquanto socialista, defendemos uma economia planificada. E tem diferença o que é hoje esse governo do Lula, que na minha opinião é um governo burguês, do que seria um Estado socialista, o que seria uma empresa estatizada sob o controle dos trabalhadores. Sobre o empréstimo consignado via CLT. Medida lançada pelo governo do Lula, que a ampla maioria dos sindicatos e das centrais sindicais comemorou e apoiou. Qual foi a nossa posição e como que a gente se dirigiu para os trabalhadores? Que este empréstimo consignado via CLT é armadilha para os trabalhadores. Falei aqui da situação que passa hoje a classe trabalhadora brasileira, que sequer está aguentando comprar alimento para sobreviver. O empréstimo consignado CLT, você entra no celular, aqui na sua carteira de trabalho digital, você faz a simulação. Então, é fácil de você entrar. E se você está trabalhando com carteira assinada, você pode pegar o empréstimo e o valor dividido em parcelas pode ser de até 35% do salário dos trabalhadores. Por que a gente fala que é armadilha? A classe trabalhadora, como está completamente endividada e a facilidade que tem, vai pegar este empréstimo. Agora, o que eles não explicam corretamente é quais são as consequências disso. Por quê? Vamos supor, o trabalhador entrou, pegou 10 mil reais por mês, vai pagar ali X, 300, 400 reais por mês, aí é 35% do que é o seu salário. Se o trabalhador for demitido, primeiro, o fundo de garantia do trabalhador vai como garantia para o pagamento deste empréstimo. O que nós achamos? O fundo de garantia já é dinheiro do trabalhador que está depositado lá. Então tinha que fazer esse empréstimo sem cobrar nenhum juros. O governo fala, é um juros menor do que é o juros aplicado no mercado. Mas o FGTS é dinheiro do trabalhador. Então deveria fazer o empréstimo sem cobrar nada de juros. Por quê? O BNDES, ele empresta dinheiro para as empresas como a Embraer, entre outras, e não cobra quase nada de juros. Aí o trabalhador ele tem que pagar juros em cima do seu dinheiro, que é o fundo de garantia que está lá. E se o trabalhador for demitido, tem o fundo de garantia. Se o fundo de garantia ele não cobrir aquilo que é de saldo do empréstimo, automaticamente vai para o seu outro emprego para descontar. Então não é que o governo vai pagar nenhuma parcela. E até o FGTS é um dinheiro que é do trabalhador, que é depositado lá todo mês. Então qual é a crítica que a gente faz? Em primeiro lugar, de cobrar juros de um dinheiro que é do próprio trabalhador, que é o FGTS. E segundo, os bancos emprestam dinheiro para essas grandes empresas com juros bem baixinho e do trabalhador que é cobrar os juros, porque a realidade é essa, quem paga juros, quem paga imposto no nosso país é a classe trabalhadora, é também os pequenos empresários e o que a gente vê das grandes empresas, a gente sabe toda essa farra que é. Então a nossa posição, e eu acho que isso é importante falar, porque a ampla maioria dos outros sindicatos e as outras centrais sindicais apoiam essa medida, porque fala, é dinheiro para o trabalhador, é dinheiro que vai para a economia, mas você não fala a consequência disso. Principalmente porque o trabalhador, quando ele é demitido, o que salva o trabalhador naquele período até procurar outro emprego
é o fundo de garantia que está depositado, mais os 40% da multa. Então é a graninha que o trabalhador tem naquele momento que está desempregado. E aí o cara faz um empréstimo hoje. Se ele é demitido, uma parte desse dinheiro do fundo de garantia vai para pagar o empréstimo, aí no momento que o trabalhador já está desempregado. Então nós achamos que isso é uma armadilha. O governo Lula, ele deveria enfrentar os magnatas bilionários do agronegócio para garantir comida mais barata, enfrentar os magnatas bilionários da especulação imobiliária para que o trabalhador consiga comprar terreno, consiga comprar sua casa, ou seja, ter medidas concretas para melhorar a vida da classe trabalhadora e não ficar jogando aí esse empréstimo como se fosse salvação da pátria, o que vai fazer com que aumente cada vez mais o nível de endividamento das famílias. E eu acho importante colocar isso porque uma boa parte dos sindicalistas do nosso país apoia todas as medidas do governo e nós, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, nós temos a nossa linha de independência total. Seja lá quem estiver no governo. A luta dos trabalhadores da Vibras começou no governo Bolsonaro, a gente foi pra cima. E agora a gente vai pra cima do Lula, independente de quem é o governo, independente do partido, independente da cor da bandeira, se atacar o trabalhador, a gente vai estar do lado de cá organizando a resistência. Weller. Não, por favor. Weller. Eu vou querer tempo com quem? também. Não, tudo bem, pode liberar o tempo que for. Weller, com quem tá o dinheiro do FGTS? Tá no banco. Não. E é claro, com quem tá o dinheiro do FGTS? o dinheiro do FGTS do trabalhador ele é depositado na Caixa Econômica Federal. Isso. O governo utiliza também esse dinheiro aí para então, fazer financiamento e outras coisas. Exatamente. Perfeito. É porque parece que eu sou louco. Parece, quando eu falo como socialista, como ele pula etapas do raciocínio, parece que eu sou louco. Parece que quando eu falo, não, o governo vai ter que pagar isso aqui, parece que eu sou maluco. Parece que eu esqueci que o FGTS é do trabalhador individual. Mas como ele nunca está disponível para o trabalhador individual, ele vai conseguir sacar isso daqui a 40 anos. Esse dinheiro está sob a gestão do governo. E o que você está dizendo? Você está dizendo que o Estado deve pagar esse recurso diretamente para o trabalhador. É isso que eu estou dizendo. Essa é a consequência específica disso. Eu não disse se eu era a favor, não disse se eu era contra. Eu disse, você está tentando gerir o capital. Você está tentando dizer como o governo vai gastar esse dinheiro que hoje... Isso ajuda a melhorar a economia do país, que é o tema do debate? Aí é a questão. Mas veja, porque quando eu falo uma coisa, os socialistas, eles são intencionalmente maldosos. É óbvio o que eu estava dizendo. É óbvio. Qualquer um raciocinando... Não, o meu está se referindo ao fato de que o dinheiro está sempre deslocado com o Estado que está, nesse momento, com o FGTS, fazendo investimentos. O raciocínio óbvio que a gente tem é esse. O Miorim não está dizendo que o dinheiro não é do trabalhador. Pelo contrário, o Miorim, por ser contra a própria noção do FGTS, de um fundo de garantia, é óbvio que o Miorim diria que o dinheiro deveria ser do trabalhador desde o primeiro instante. Mas o que eu estou falando é da situação fática. A situação fática isso está embrenhado em uma série de obras e uma série de coisas. O Estado vai deslocar o dinheiro que está ali para outro lugar. Isso é o que vai acontecer faticamente. Várias e várias vezes a gente teve a mesma situação aqui. As mesmas coisas aconteceram. Isso me incomoda profundamente com o socialismo. Vou cair na porrada contigo. Muito superchat. Tô vendo. E isso acontece de forma muito direta. Que é... Os socialistas veem uma medida. Eles encontram na medida um sonho. Uma coisa maravilhosa. E eles não percebem todos os efeitos de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau. E quando alguém fala sobre esses efeitos, fala-se de abstração. Isso é uma abstração. Isso não é abstração. Isso é o que vai acontecer por conseguinte dessa medida. O governo terá que usar uma parte do seu recurso para bancar os empréstimos. Foi o que eu disse. Ele terá que transferir coisas que estão nas obras para ir para cá. Quem está defendendo essa medida não é o seu caso. Quem está defendendo essa medida acha que os empréstimos aqui são mais importantes que as obras aqui. Para mim, esse recurso deveria estar na mão do trabalhador no primeiro instante. Mas isso é transferir o recurso de uma parte do governo para outra. É só isso que eu disse. Eu não menti, eu não exagerei, eu fui bem direto e bem específico, como eu fiz várias e várias vezes no debate. Mas os socialistas são todos, vai me perdoar, intencionalmente maldosos quando reagem. Vocês que estão aí no chat, vocês agem com um raciocínio de símios. Símios, vocês não pensam. Cara, talvez ele esteja querendo dizer algo que exige um pouco mais da minha atenção. Porque o que eu vejo nas últimas vezes que eu vim aqui é a reação geral do chat é a reação e peço perdão, mas das pessoas que eu recebi aqui, que eu de fato debati. A reação é, o que ele quer dizer com isso? Deve ser a coisa mais burro possível. E eu tô cansado disso.
Você tá culpando a galera do chat, pô. O debate é nós você aqui. também. Assim, não, que você falou do chat. Eu estou dizendo que o que eu vejo dos socialistas é isso. Direto no chat, tá xingando as pessoas do chat. O que eu vi, o debate inteiro é isso. E agora eu vou começar a tratar assim. Agora eu vou começar a tratar o socialista como alguém que quer intencionalmente me sacanear. E aí, se o cara quer intencionalmente me sacanear, eu já venho armado. Não armado fisicamente, mas armado nas ideias. Dizendo, não, tanto é assim. Slogan, é assim, é pra responder assim. Então vamos fazer assim. Aí você quiser sacanear, você sacaneia dessa forma. Porque me incomoda isso. É simples. Pega o que eu disse e vê. Porra, qual a interpretação que eu posso tomar isso aqui? Isso não é uma idiotice. Talvez seja essa a interpretação mesmo. Só isso. Pode falar quando quiser. Beleza. Você quer falar mais alguma coisa? Posso ir pro Não, superchat? é 30 segundos. É que é isso, Miorim. Anarcocapitalista acaba que é as ideias capitalistas de defender as grandes empresas. E eu tô aqui defendendo o pobre trabalhador. Então tem uma grande diferença. Você pode filosofar, falar bonito, querer lacrar, mas eu tô aqui defendendo a classe trabalhadora, que é a maioria que tem no país. Vamos ler os superchats?